Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Mas o desejo do meu coração é que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse no seu coração, lhe concedendo saúde, paz e prosperidade em todas as dimensões da sua vida. Nós iniciamos a semana passada com uma reflexão sobre personagens ou grupos de personagens anônimos na Bíblia Sagrada, no livro do Êxodo. Falamos sobre a protetora real, porém, voltamos um pouco ao início do capítulo 1, no versículo 6 ao 22, nós vamos encontrar para a Bíblia um personagem anônimo que é o faraó que começou a perseguir o povo de Israel. Nós queremos então refletir sobre isso. No capítulo 1 e o versículo 7 diz a palavra de Deus o seguinte: os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e tornaram-se sobremaneira forte, de modo que a terra se encheu dele. Ou seja, no versículo 1 vai dizer, no versículo 6, melhor dito, vai dizer que morreu José e morreu também o faraó que conhecia José. Muito bem. E um outro faraó assumiu. Quando esse outro faraó assumiu, e não sabemos se imediatamente ou depois de uma nova dinastia, esse outro faraó pode ser uma nova dinastia de faraós, como houve várias no Egito passado. Muito bem. E esse novo faraó, ele ficou preocupado com o crescimento e a multiplicação da população dos hebreus. E aí ele manda aumentar o serviço para os hebreus, para que eles se cansassem e não produzissem e não se multiplicassem tanto, e ao chegarem em casa cansados. Muito bem. Mas não adiantou, a população continuou crescendo. O medo dele era que em algum momento uma nação viesse invadir o Egito e esse povo se aliasse à nação invasora e derrotassem eles. Por quê? Nós vamos refletir porque este medo daqui a pouquinho. Por que esse faraó pode ter tido este medo? Muito bem. Outra coisa interessante que nós encontramos aqui é que quando ele viu que não dava certo aumentar o trabalho para o povo hebreu, ele chamou as parteiras dos hebreus e disse: olha, todo filho homem que vocês fizerem o parto, vocês vão tirar a vida deles, não deixem eles nascer, que seja um aborto, só mulheres, para que não tivesse homens entre os hebreus e assim não se tornasse uma ameaça para os egípcios. E como as parteiras, diz a palavra de Deus, que elas temeram a Deus. O versículo 17 diz o seguinte: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara. Antes, conservavam os meninos com vida. Quando ele viu isso, ele ficou desesperado, achando que, como de fato, as parteiras estavam desobedecendo a sua ordem. Chamaram as parteiras e ele perguntou por que elas estavam fazendo isso, que não estavam obedecendo a ele. E a resposta das parteiras está no versículo 19, quando elas dizem para eles o seguinte, para o faraó: é que as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, pois são vigorosas e já têm dado à luz antes que a parteira chegue a elas. Quer dizer, elas arranjaram uma desculpa e disseram:
Não se sabe se isso era verdade ou não, mas elas disseram que é porque as mulheres hebreias davam à luz muito rápido, não dava tempo delas chegarem e matarem os meninos. Muito bem. E aí, Faraó ficou desesperado. E a palavra de Deus diz que Deus fez bem às parteiras, no versículo 20, e no versículo 21 diz: também aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, Deus, lhe estabeleceu a casa, querendo dizer, abençoou a sua família, porque fizera bem ao povo de Deus. Às vezes, meu querido, minha querida que está assistindo esse vídeo, às vezes a falta do conhecimento das maravilhas de Deus faz as pessoas agirem pela pura e simples lógica humana, o que pode provocar muito problema para a pessoa que age dessa forma desinformada, apenas pela lógica e, portanto, muitas vezes uma forma precipitada. Esse precipitado faraó, como é o nome que eu chamo ele estava no grupo das pessoas desinformadas, das pessoas que não buscam agir de forma pela fé, vendo e colocando as coisas espirituais em primeiro lugar. Mas aqui eu quero responder a pelo menos duas perguntas que podem surgir nesse texto para nós. Primeiro, quem era o desinformado ou precipitado Faraó? Em primeiro lugar, Faraó no Egito não era nome de um homem. Faraó no Egito era um título, como é o título de presidente da República na República Brasileira e em outros países também. Entre o faraó que exaltou José, colocando ele como o segundo ou o primeiro depois dele, sendo o faraó o primeiro, ele sendo o segundo, este faraó morreu e reinou 3 faraós e houve 2 dinastias diferentes de faraós depois daquele faraó. É por isso que a Bíblia diz, tendo morrido um faraó e o outro. Lá a Bíblia vai dizer o seguinte, no versículo 6, morreu, pois, José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E diz que o faraó também morreu. Diz versículo 7 que levantou-se sobre o Egito um novo faraó que não conhecera a José. 2 expressões nos deixam claro que não foi imediatamente aqui. Uma é que levantou-se, não é que foi assumiu. Não é uma questão de dinastia, mas uma questão de golpe. Alguém que levanta o outro que está fora. Ou seja, foi uma nova dinastia de faraós que surgiram. Ora, para entendermos melhor isso, a história revela que 70 anos depois da morte de José, houve uma revolução no Alto Egito e foi reunificado o Alto Egito com o Baixo Egito, surgindo assim uma nova dinastia de faraós, sendo isso no reinado de Amenhotep II, 1447 anos, entre 1447 e 1421, aproximadamente antes de Cristo. Possivelmente, por isso, a desinformação desse faraó em relação ao povo hebreu e ao seu salvador, José, no Egito. Por causa dessa situação, 70 anos depois, se levanta um outro faraó que não conhecia a história do povo hebreu, não conhecia que era um povo protegido e abençoado por Deus. Bom, já que a Bíblia não fala o nome desse faraó, eu o chamo de
o desinformado faraó ou o precipitado faraó, porque a Bíblia não diz o nome deste faraó. A história egípcia é que conta a um faraó que provavelmente foi o do tempo da libertação dos egípcios, ou um pouco antes, que é esse faraó Amenhotep II, que reinou entre 1447 e 1421 antes de Cristo. A segunda pergunta que eu pretendo responder nesta reflexão é que, às vezes, nós nos tornamos faraós, torturadores do próximo ou de nós mesmos. Por isso, e pelo fato de agirmos mais pela lógica do que pela fé e a razão, e principalmente pela vontade de Deus, muitas vezes nós tomamos decisões sem em momento nenhum orar nem buscar a vontade de Deus. É que muitas vezes nós nos tornamos faraós desinformados. E esta é a consequência desse faraó. Qual foi a consequência? Primeiro, se tornar um déspota, um irracional, uma pessoa embrutecida. Em segundo lugar, há momentos em que, às vezes, conquistamos o nosso espaço de forma anticristã e ficamos com medo de tornar-nos inseguros, injustos, tiranos e parciais. Foi o que aconteceu com Amenhotep. Ele deu um golpe de Estado e todo mundo que age puxando o tapete de alguém, ele fica inseguro, ele fica injusto, ele vira um tirano, ele se torna uma pessoa parcial. Quando quem teme ao Senhor e vive na dependência de Deus, não tem esse tipo de coisa, esse tipo de medo. Finalmente, nós queremos trazer para você a aplicação seguinte, que por mais que tenhamos tomado atitudes erradas, por mais que tenhamos tomado atitudes mesquinhas, por serem injustas, ou por serem tiranas ou parciais, há sempre o perdão de Deus para aqueles que confessam e deixam, alcançam misericórdia. Então, para concluir, eu te digo, creia no Senhor Jesus Cristo, busque a vontade de Deus humildemente, dependa de Deus, leia a Bíblia Sagrada com fé e como manual de orientação para a sua vida, e seja um servo de Deus e nunca um faraó.